Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, nossa reunião. Vamos dar início então. O tema de hoje é Allan Kardec. Mas antes da gente começar a nossa reunião, a gente vai fazer a nossa prece. Então vamos elevar os nossos pensamentos, pedindo a Deus, pedindo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para iniciarmos mais um estudo. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, aqui estamos, Senhor, reunidos nesta tarde, para falarmos deste Espírito que codificou esta doutrina. Agradecidos por todos os ensinamentos, agradecidos pela Casa do Caminho, que o Senhor possa inspirar, sustentar todos os lares, todas as famílias assistidas à casa, todas as pessoas no mundo, Senhor. Ampara aqueles que sofrem nesse momento, dando a coragem da fé, dando o suporte necessário. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome dos dirigentes espirituais da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrar a prece, iniciarmos a palestra sobre Allan Kardec na tarde dessa sexta-feira. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos lá. Vamos primeiro lembrar, antes de eu esquecer, né, que eu vou falar no final, mas a gente fala agora no início também, que nós já iniciamos a nossa campanha de Natal dos nossos assistidos da Casa do Caminho. Então, se você quer ajudar ou tem alguém que queira colaborar com a nossa cesta com o nosso Natal da Casa do Caminho, a gente está fazendo exatamente como o ano passado, né? Adote uma criança, adote um idoso, adote um adolescente, né? Que todas as festas da Casa do Caminho, elas são unificadas. Então, o valor é de R$250. Eles estão sendo depositados na conta da Casa do Caminho. Depois vocês sabem que a gente disponibiliza sempre as fotinhos nos canais da casa, para a gente mostrar como é que foram os recebimentos das cestas pelas crianças, pelos idosos, pelos adolescentes, né? E eles ficam muito felizes. Então vamos fazer um Natal muito bonito para essas famílias assistidas da casa, que mais um ano que aumentou, graças a Deus, assim, não o aumento dos necessitados, né? Mas a casa pôde aumentar o número de pessoas que a gente vai ajudar. Então a gente conta com o coração amigo de todos vocês que estão sempre nos ajudando para que a gente possa também ajudar essas famílias que vão necessitar desse auxílio. E aí, terminado de falar isso, a gente vai começar a falar do Allan Kardec. Mas antes de falar de Allan Kardec mesmo, a gente começa a falar, antes dele se tornar Allan Kardec, desculpem, a gente fala de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E para a gente falar de Hippolyte, eu nem vou começar a falar de Hippolyte criança, né? Apesar da gente saber que esse espírito ele foi preparado, né? Ele foi preparado, assim como todos nós somos preparados para as nossas missões, né? Nós temos nossas conquistas morais, então ninguém vem assumir a sua missão sem ter conquistas para assumir as suas missões. Todos nós viemos preparados para aquilo que a gente vem desenvolver. Então, nós não vamos enfocar essa parte hoje na palestra sobre Allan Kardec. O que eu peguei aqui para a gente falar hoje sobre Allan Kardec, já que temos tantas coisas que a gente pode abordar sobre Allan Kardec, foi o início das manifestações espíritas até o momento em que Kardec se depara com elas e o que ele faria com isso. Para a gente ver a importância de Kardec para o início de uma doutrina. Então a gente vai ver este lado da importância deste homem para a doutrina espírita, tá bom? Então, lá no século XIX, a gente vai lembrar que em Paris, mas não só em Paris, né? No mundo inteiro estava acontecendo, porque a doutrina espírita
ela tem no seu caráter como doutrina, né? O contrário das outras revelações, porque nós tivemos no nosso mundo 3 revelações. A primeira revelação, que foi Moisés, vinda por Moisés. A gente tem a segunda revelação, que veio através de Jesus, e a terceira, que é a doutrina espírita. Então, Moisés na figura de um homem, localizada. Jesus na figura de um homem, também localizada. Já a doutrina espírita, ela vem através dos espíritos em todos os povos, né? Ela não vem num local específico, ela vem para ser disseminada em vários locais ao mesmo tempo. Então, esse é uma das características da doutrina espírita. Então, lá em Paris, no final do século XIX, é que está lá o nosso querido Allan Kardec, né? Nessa época ainda, Léon Hippolyte Denisard Rivail. Nesse momento, nessa Paris do século XIX, quase todas as festas que se realizavam naquele momento, eles faziam uma brincadeira que eram das mesas girantes. Eles se davam as mãos, né, nos salões, e as mesas giravam, e uns faziam aquilo de forma para brincar, né, por curiosidade. Então não tinha ali nenhuma doutrina surgindo dali ainda. Aquilo ainda era muita brincadeira, muita curiosidade, né? Não tinha nenhum caráter sério ainda nessas manifestações. Pelo menos não da parte daqueles que participavam dessas brincadeiras. E sem nenhuma explicação, as mesas se moviam. Então a gente podia estar sentado num restaurante em Paris, num salão desses de Paris, e de repente tomando o nosso cafezinho, comendo um docinho francês, e a mesa começava lá a girar sem a gente querer, sem a gente ter, né, sem ser da nossa vontade. As coisas começavam a se mover e era uma loucura. Vocês imaginem, a gente está no meio de uma Paris movimentadíssima, porque Paris já era Paris, e aquelas mesas começarem a girar na nossa frente, né? E por trás dessas diversões se escondia algo sério, mas ninguém parava ainda para pensar nisso. Tava todo mundo ali apenas se divertindo, né, com aquele fenômeno, né? Mas a gente sabe depois que estava por trás daquilo algo que mudaria o mundo. E aí, nesse momento, surge o nosso personagem aqui que a gente está trazendo para vocês, que é o nosso Hippolyte. Então, lá em Lyon, em 1854, um amigo do Hippolyte vem muito eufórico para ele dizer que está observando esses movimentos das mesas, que é o Sr. Fortier. Mas Hippolyte, sabendo da natureza entusiasmada do seu Fortier, ele não dá muito crédito para aquilo, porque diz assim: nossa, o Fortier ele é tão impressionado com as coisas, e ele é tão entusiasmado com as coisas, que eu vou ficar com o meu pé atrás. Então ele diz assim, né? Ele diz pro Kardec que ele tinha acabado de vir de uma sessão das mesas girantes, que ele tinha ficado muito impressionado com aquilo. E o Kardec, com muita educação, diz assim: olha, eu não tenho tempo para essas brincadeiras, meu amigo. E aí o Fortier insiste com ele ainda e fala: eis que o que é mais extraordinário, não apenas as mesas giram, não apenas se faz girar uma mesa, mas também se consegue fazê-la responder às perguntas. Aí Kardec já fica com uma pulguinha atrás da orelha, né? E aí Kardec fala assim para ele: quanto a isso é outra coisa. Eu acreditarei quando vir e quando conseguirem me provar que uma mesa tem cérebro e nervos. Porque, poxa, né? Kardec era um professor, era uma pessoa de ciência, um cara inteligente. Quer dizer, como que uma mesa estaria falando?
Até que isso se dê-me permissão de não enxergar nisso senão uma fábula. Então, Kardec, né, sabendo da natureza também das características do seu Fortier, do senhor Fortier, ele não leva muito a sério, mesmo com o senhor Fortier dizendo que as mesas falavam. Ele falou assim, não, eu só acredito vendo essas mesas e provando por A mais B que essas mesas têm cérebro e têm nervos. Porque mesa nenhuma, né, que é um ser que não tem vida, que não é um ser vivo, elas podem estar falando, né? E aí, passa-se um tempo e o Hippolyte, né, ele vai falando, meus livros e aulas não me permitem perder tempo com essas besteiras. E ele vai pensando, isso tudo ele pensando depois de falar com o Fortier. E ele pensa assim, poxa, o Fortier é muito impressionável. Um dia, quem sabe, eu vou lá, vejo o fenômeno, afinal de contas está acontecendo isso no mundo inteiro. Quem sabe eu vou lá só para examinar, só para dar uma olhada em que isso está acontecendo. Só que aí, né, lá em 1855, quer dizer, um ano depois, porque o Fortier encontra com ele em 1854, um ano depois ele encontra o senhor Carlotti. E o senhor Carlotti está exatamente tão entusiasmado quanto o senhor Fortier em relação às mesas girantes. E ele fala pro Hippolyte, são os espíritos que estão falando, Rivaio. Ainda serão um dos nossos, não diga que não veremos mais tarde. Isso me fez duvidar ainda mais. Falava com uma exaltação costumeira. Então, tanto o senhor Fortier quanto o senhor Carlotti, para o Rivail, eles não passavam uma segurança pelas características de cada um. Então, olha que importante, tem um porquê de eu estar falando para vocês das características desses dois espíritos, do senhor Carlotti e do senhor Fortier. Porque Kardec estava ali observando, raciocinando. Primeiro, sobre algo que é uma mesa, que não é um ser vivo, que não fala, que não pensa. Segundo, sobre a personalidade daquelas pessoas que estavam trazendo a informação para ele. Né? E aí a gente tem aquela frase célebre de Kardec que ele fala, é melhor eu negar uma verdade do que eu aceitar... Como é que ele fala? É melhor rejeitar 10 verdades do que eu aceitar uma mentira. Então, Kardec ele é muito criterioso nesse sentido, né? Então, ele tem esse olhar prescultor sobre as coisas. Mas passa-se o Kardec uns meses e ele vai encontrar o senhor Patier. Desculpem se eu estiver falando algum nome errado, mas não sou ótimo, não sou bom em francês. E ele também fala dos fenômenos das mesas girantes para Kardec. Só que ele fala com calma, com frieza. E o senhor Patier, ele tem essas características. Então, vocês conseguem ver a linha de raciocínio de Kardec. Ele vai analisando. Primeiro são duas pessoas entusiasmadas. Agora ele está conversando com uma pessoa que tem outras características, que ele tem um outro julgamento sobre aquela pessoa. E aí, quando essa pessoa, que é uma pessoa calma, uma pessoa ponderada, é uma pessoa que tem um raciocínio lógico, que não se entusiasma com as coisas, que vai a fundo, que vai pescutar as coisas, que tem características parecidas com a dele, se interessa por aquele fenômeno, aí acende uma luzinha para ele. Então, se o senhor Patier, que é uma pessoa séria, está encafifado, né? Está ali observando aquele fenômeno e está achando que tem alguma coisa séria ali, então peraí. Então deixa pelo menos eu ir lá observar o que está acontecendo. E aí ele pensa, agora eu tenho que dar uma olhada. Então ele mais tarde vai na casa de uma senhora chamada Senhora Rogers, que é uma sonâmbula, e lá encontra de novo o senhor Fortier, né?
E ele vai ver essa sessão. E nessa sessão, a senhora de Pleinemaison, ela vai trazer algumas coisas impressionantes durante esse fenômeno que lá se realiza. Então a mesa vai pular, a mesa vai correr, vai acontecer um monte de fenômenos. Mesmo assim, não é isso que convence o Kardec ainda não. Rivaio não fica convencido nesse momento. Ele está observando o fenômeno, mas com os mesmos critérios do homem de ciência que ele é. Então ele vê tentativas de escrita direta com auxílio de prancheta, ele vê as condições que ainda não permitem dúvidas para ele, né? Ele vai ali prescrutando cada caminhozinho que ele está ali observando. E aí ele pensa, eu vou investigar. Ele não está acreditando ainda, mas aquele fenômeno chamou tanto a atenção dele, aquilo que se realizou na frente dele, que a partir daquele momento ele decide, então, verdadeiramente investigar. Por quê? Porque ele viu que era tão real o que estava acontecendo, quer dizer, os espíritos eles se manifestaram, ele viu que ninguém tocou no lápis e os papéis apareceram ali escritos. Ele viu tantos fenômenos ocorrendo que ele queria saber, gente, o que está acontecendo aqui? Né? E que informações são essas? Assim, não, eu vou olhar isso com mais cuidado. Eu vou investigar isso com cuidado. E aí ele vai começar a investigar. E aí é que começa o trabalho incrível e tão importante de Kardec para criar, né, essa doutrina. Lembrando sempre que, como Kardec traz nos livros para gente, principalmente no livro dos médiuns, nunca isso partiu dele, né? É claro, esse olhar prescutor, sim, né? Era o preparo dele como espírito mortal. Mas depois que ele vai olhar os fenômenos, tudo que foi trazido dos espíritos para ele. Então foram os espíritos que foram revelando para ele a nova doutrina. E aí Kardec foi sendo orientado pelos espíritos para codificar a doutrina. Então Kardec, ele passa a fazer perguntas e ele passa a ter as respostas dos espíritos. E Kardec foi esse codificador e compilador, porque a gente vai ver que dessas sessões saíram inúmeras respostas. Né? E dessas reuniões, quando Kardec começa a ir nessas reuniões, ele recebe inúmeros cadernos. A gente percebe, e isso é muito importante da gente falar aqui sobre Kardec, que depois que ele passa a observar todos esses fenômenos, ele começa a perceber, porque as perguntas são feitas aleatoriamente. Então ele começa através do que é orientado para ele pelos espíritos, a médium que traz para ele a questão dele ter sido um druida em existências anteriores, que traz para ele que ele era Allan Kardec em outra encarnação, e a partir dali, na sua encarnação como druida, ele passa então a adotar o nome de Allan Kardec, né? Ele começa ali a aceitar esse papel de codificador, né? De compilador, porque até então ele estava observando as reuniões, ele estava organizando todos aqueles documentos que estavam sendo recebidos pelos espíritos através do método científico. Como um cientista, observando um experimento, comparando, vendo as consequências e as causas. E num determinado momento ele terminaria. Só que todos os amigos dele falavam, Kardec não, porque ainda não sabia o que era Kardec. Rivaio, você tem que continuar, só você vai ter condição de terminar essa pesquisa e terminar de compilar todas essas coisas. E aí, justamente quando ele vai
nessa sessão em que a médium traz para ele que ele tinha sido um druida e que ele se chamava Allan Kardec numa outra encarnação, é que verdadeiramente começa o trabalho de compilar, né, todo aquele material que Kardec recebe e de trazer propriamente esse corpo doutrinário para a gente. Então, o que acontece a partir daqui? Olha a importância desse espírito para a gente. A partir do momento que ele descobre, então, que ele é Allan Kardec, ele se entrega a essa obra loucamente. E ele, né, ele sabe que ele não vai ter muito, ele não vai durar tanto, né? Porque ele sabe que ele está ali se desgastando. Não que ele soubesse, eu vou morrer daqui a 2 dias, 3 dias, 1 ano, não. Mas todo mundo que se depara num trabalho desse incessante sabe que muitas vezes, né, tá diminuindo sua qualidade de vida em prol de algo maior. E Kardec tinha essa noção, que ele estava se desgastando para algo maior. Então ele passa a se dedicar a recolher as anotações de todos, né, dos seus amigos. Ele anota com cuidado. Depois de minuciosa leitura, ele retirava todas as repetições. Aqui é que começa aquele trabalho incansável de Kardec de ordenar tudo, cada ditado em suas respectivas posições. Ele via falhas a preencher. Ele organizava um questionário para atingir os resultados. Ainda ia nas reuniões, né, na casa da senhora Baldan. E o que acontece aqui? Ele começa a perceber que nem sempre as reuniões tinham um caráter sério. Então, a partir desse momento, ele passa a dar esse tom de seriedade para as reuniões também. Então, ele se propõe a ser um condutor dessas reuniões. Então, ele se propõe a encontrar as respostas para questões que me interessavam. Então, ele passa a fazer as perguntas para ter as respostas. Então, ele começa a dar um direcionamento, né? Porque uma reunião séria, ela precisa do quê? Ela precisa que as pessoas tenham seriedade, os espíritos perceberem, né, que o caráter dela é sério, porque eu me reúno naquele horário, né? As perguntas que eu direciono, elas têm caráter sério. Então, Kardec começa a dar caráter sério às reuniões. Então, as perguntas começam a ser direcionadas sobre filosofia, sobre psicologia, sobre a natureza do mundo invisível. Então, compareciam a sessões com uma lista de perguntas essas elaboradas por Kardec. Então, a partir desse momento, é o que eu falei para vocês. Essas reuniões começam a tomar um caráter sério, que só permanecendo, né, nessas reuniões quem realmente tinha interesse de um trabalho sério. Ele fez essa separação do joio e do trigo. Quem estava interessado no fenômeno não ficava nessa reunião. Agora, quem estava interessado nesses questionamentos sérios, nessa evolução, né, nessa seriedade da manifestação, né, do que os espíritos estavam trazendo de seriedade sobre essas perguntas, essas permaneceram e continuaram com Kardec. De início, pensei apenas em minha instrução. Depois percebi que tudo tomava contornos de uma doutrina. Então, no início, é o que Kardec fala. Ele pensa só na instrução dele e do grupo, nesse caráter sério para aquelas pessoas e para ele. Só que ele vê a grandeza daqueles ensinamentos. Por isso que eu coloquei mais lá na frente, Kardec começa a perceber que tudo que está sendo trazido tem uma condução, está sendo revelado para ele, está sendo direcionado. Não é ele que está direcionando nada,
né? A doutrina foi sendo revelada para ele. E aí, a partir desse momento, ele decide, então, lançar o Livro dos Espíritos, porque ele percebe que ali, né, na verdade, toma-se um contorno de uma doutrina. E aí a gente pega o Livro dos Espíritos e a gente vê o quê? Né? Deus, a gente pega a parte toda primeira do Livro dos Espíritos que vem trazendo a questão de Deus, depois a gente tem as leis morais, filosóficas, depois para onde eu vou, como eu vou, né? A gente vai vendo tudo isso. E aí, a partir desse momento, ele teve a ideia de publicar a instrução para todas as pessoas. Então, aqui fica a grande contribuição desse homem, Allan Kardec, né? Da importância desse homem para a doutrina espírita, para nós que estamos aqui até hoje, bebendo na fonte desses ensinamentos, né? Sabemos que se Kardec falhasse, teriam outros espíritos preparados para assumir a tarefa de Kardec. Mas ele nos ensinou, e por isso que eu quis trazer essa parte dos fenômenos, porque ele nos ensinou uma coisa importantíssima. Ele nos ensinou exatamente a gente ter esse olhar, né? Eu quis trazer essa frase de que é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, justamente porque a gente fica muito encantado pelo fenômeno espírita, né? E a gente esquece que a gente tem que se prender muito mais do que pelo fenômeno espírita, são pelas questões morais, né? Não que o fenômeno não é importante, mas o que nos prende ao movimento espírita, o que nos prende à religião, é essa ligação que a religião nos faz a Deus. É essa ligação de modificação que a religião pode nos conceder, não é? Então, Kardec, quando ele nos ensina a olhar para a doutrina espírita dessa maneira, ele ensina que a gente não tem que ficar preso no fenômeno. Ele nos ensina que a gente não deve ser tão empolgado, né? Ele nos ensina a ter um olhar prescultor. Ele nos ensina que não é fora do espiritismo que não há salvação, mas que é fora da caridade que não há salvação. E nos deixa tantos ensinamentos belos para que a gente possa se melhorar como ser humano. Então é isso, gente. Eu sei que é uma parte muito pequena que eu trouxe de Allan Kardec, tem muita coisa bonita para a gente estudar sobre ele, mas essa é a minha contribuição, já que ontem a gente ouviu a Fátima trazendo sobre Allan Kardec, mas que a gente leia mais sobre Kardec, que a gente seja um investigador, um prescultor como Kardec, e que a gente queira ser cada vez melhor, né? Porque Kardec pegou e compilou essa doutrina pensando nisso, pensando em sermos melhores, pensando nas questões fundamentais da nossa existência, mas para que saiamos dessa encarnação melhores, para que tenhamos consolação, para que tenhamos possibilidades melhores, para a gente pensar na justiça divina, para tudo isso. Então, temos só a agradecer a esse espírito que veio aqui, que teve a coragem, né? Porque não foi fácil a vida dele, mas ele teve a coragem de aqui estar, de aqui se posicionar. Então, aqui eu encerro a palestra de hoje, agradecendo a oportunidade que aqui tivemos de conversar na tarde de hoje.
Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Sheila, em nome de Meimei, em nome de todos os dirigentes da Casa do Caminho, que pedimos sim, ao encerrar a prece, encerrarmos a palestra da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.